câncer tem cura e eu quero convidar você para que a gente possa conversar sobre ômega 3 nos peixes e na linhaça, qual que é o melhor para o câncer. Seja muito bem-vindo, meu nome é Alexander, eu já tive câncer e o meu objetivo hoje é ajudar você a enfrentar essa tarefa, enfrentar esse desafio chamado câncer, que dobra os joelhos da medicina, mas eu estou em pé aqui para colaborar com o seu tratamento, colaborar com uma nova visão sobre essa doença. Olha que bacana, eu vou deixar aqui fixado o título da live no Instagram e eu quero que você, no final, participe comigo. Você pode aparecer aqui na tela, esse é o momento em que a gente consegue conversar ao vivo diretamente, então você pode dividir tela e também pode fazer comentários durante essa live, vai ser um grande prazer. Bom dia, Rodrigues, seja muito bem-vindo, viu? Eu sempre acompanhado aqui da minha água, para que a gente possa manter uma voz adequada durante a apresentação. Mais pessoas entrando, Silmara, seja bem-vinda. Bom dia. Fique à vontade para fazer os comentários. Enquanto isso, eu vou conversando com vocês sobre esse importante assunto que é a linhaça e que é também o peixe. E eu faço uma pergunta para você que está aqui comigo, que é a seguinte: qual dos dois tem mais ômega 3? A gente tem mais ômega 3 na linhaça ou a gente tem mais ômega 3 no peixe? Coloca para mim qual que é a sua visão, qual que é a sua opinião. Qual dos dois apresenta mais linhaça, mais ômega 3, que é essa molécula tão falada e associada a evitar problemas cardiovasculares e ajudar no tratamento do câncer? Quem será que tem mais ômega 3? A linhaça, que é essa semente, ou é o peixe? Né? Vamos ver o que vocês vão colocar pra gente aqui e aí, enquanto isso, eu vou conversando. Então, a gente tem diversos tipos de peixes: peixes de água doce, peixes de água salgada. Peixes de água salgada, em especial peixes de água profunda, tem mais ômega 3 do que os peixes de água doce. Peixe de água doce tem pouquinho ômega 3. Já quando a gente faz a comparação com a linhaça em especial o óleo da linhaça, não a semente, tá bom? Ela tem uma quantidade, chega a ser 10 vezes maior de ômega 3 do que até mesmo o salmão, que é um peixe que tem bastante ômega 3. Então, comparando de maneira crua, né? Maneira crua nos dois sentidos, pode ser a linhaça sim cru e o peixe cru, você vai ter mais ômega 3 na linhaça do que você vai encontrar no peixe. Isso é um dado que muitas pessoas têm utilizado e têm divulgado que por conta do óleo de linhaça em especial, né? Do óleo de linhaça, que não é barato, tá? Ele ter mais ômega 3 do que o peixe, as pessoas durante o tratamento têm substituído, em vez de consumir peixes de água profunda, têm consumido linhaça. Será que esse é o melhor caminho? Isso que eu quero conversar com você. Será que vale a pena alguém deixar de comer peixe e consumir óleo de linhaça? A gente sabe que tem algumas questões voltadas para a porção dessas escolhas alimentares. A pessoa às vezes é vegana, ela não come alimento de origem animal, mas o meu foco, como sempre eu falo para vocês, é o câncer. O meu foco é que você tenha remissão no câncer, que você consiga cada vez mais viver melhor. E quando a gente fala do óleo de linhaça, realmente em 100 ml de óleo de linhaça eu encontro 55 gramas de ômega 3, uma quantidade altíssima, um dos alimentos que mais tem ômega 3. Quando você pega a quantidade de 100 gramas, né, do próprio, do próprio salmão, a quantidade ela praticamente não chega a 10 gramas de ômega 3, o valor é bem inferior a isso. Então, o que nós temos? Com certeza,
uma diferença gigantesca de ômega 3 no óleo de linhaça em vez do peixe. Só que esse olhar que eu estou trazendo para vocês é o olhar que qualquer paginazinha da internet faz, de mostrar que tem mais ômega 3 no óleo de linhaça do que no salmão ou em qualquer outro peixe. Esse é o olhar superficial, esse é o olhar de quem quer vender óleo de linhaça, esse é o olhar de propaganda do óleo de linhaça. A gente, quando vai consumir algum alimento, a gente tem que desmascarar algumas coisas que acontecem. Então, quando você faz observação nua e crua da quantidade de ômega 3, óleo de linhaça ganha. Isso não tem questionamento, não tem discussão. Qual que é o olhar que a gente precisa ter quando a gente vai oferecer ômega 3 para um paciente com câncer? Esse é o grande diferencial. O olhar que a gente vai oferecer é a questão do ácido eicopentazaenoico, o famoso EPA. Então, quando eu falo de EPA, aí sim eu vou ter o ômega 3 verdadeiro, o ômega 3 de melhor qualidade, o ômega 3 ativo, que é associado à prevenção de doença cardiovascular, tratamento de pessoas que têm esteatose hepática e também de prevenção e tratamento de pessoas que estejam com dor, pessoas que estejam com, além da dor, um problema muito comum no câncer é a fome, a falta de apetite, a fome, não a fome, né? O contrário, a pessoa fica com anorexia, a verdadeira anorexia que é a falta de apetite, não aquela em que a pessoa fica magra por transtorno alimentar, mas ela fica magra porque ela não sente vontade de comer. Quem tem anorexia nervosa ou bulimia, ele sente vontade de comer, mas o medo de comer é maior do que engordar, então por isso a pessoa não come. No caso do câncer, nós temos a verdadeira anorexia, no qual a pessoa não sente vontade de comer, exatamente porque o câncer, infelizmente, ele faz com que o seu organismo não tenha fome. Existem citocinas, substâncias produzidas pelo câncer, que sinalizam para o seu cérebro que você está saciado, que você não precisa mais comer. Então, dessa maneira, quando você analisar ômega 3, o que mais tem que vir na sua mente é quanto de EPA tem nesse alimento, quanto de ácido eicopentazaenoico tem nesse alimento. E quando você vai analisar alimentos vegetais, todos eles, sem exceção, não tem EPA, porque EPA, que é esse ácido que eu comentei com vocês, ativo, importante, a verdadeira molécula do ômega 3, ele só está presente em alimentos de origem animal e alguns alimentos de origem animal, não em todos. Então esse ponto acho que é muito importante ser destacado. Quando você fala, por exemplo, de peixes de água doce, a quantidade de EPA é muito pequena. Já o salmão e a sardinha e a pescada têm uma quantidade maior. Quando você vai fazer a comparação de EPA da linhaça com salmão, é covardia a comparação, porque a linhaça não tem nada e o peixe tem. E algumas pessoas acabam comentando que quando você consome o óleo de linhaça, por exemplo, 10 ml de óleo de linhaça, você teria 5 gramas de ômega 3. Só que para você fazer a conversão desse ômega 3 no seu fígado, que é um fígado de um paciente com câncer, que provavelmente está metabolizando quimioterápico, ele está em contato com outras drogas extremamente potentes, muitas vezes ele não tem essa capacidade de converter esse ômega 3 em EPA, exatamente porque já é difícil essa conversão, menos de 1% do ômega 3 da linhaça é convertido em EPA, e aí eu teria em cada 5 gramas dessa substância, eu vou ter 500 miligramas sendo formado em EPA. É uma quantidade extremamente pequena. E se eu penso nessa quantidade pequena, na verdade, isso mesmo, 50 miligramas, me perdoe, você vai ter 50 miligramas de EPA em 5 gramas do óleo de linhaça. É uma quantidade muito pequena. Normalmente, o paciente com câncer ele precisa de uma quantidade que muitas vezes pode superar 2 gramas de EPA por dia, que dificilmente uma pessoa conseguiria tomando cápsula,
que não é a melhor sugestão, a gente sempre alerta isso, os peixes são a melhor sugestão, e você quando faz essa troca do peixe pela linhaça, você acaba ingerindo uma quantidade inferior de ômega 3 ativo, que é essa que eu estou comentando com você. Então, a melhor fonte que nós temos hoje de ômega 3 ativo são os peixes de água profunda. Então, essa troca ela não é vantajosa, principalmente para o paciente com câncer, que está metabolizando diversas drogas, e essa bioconversão, né, essa conversão do ômega 3 vegetal em um ômega 3 animal, ela se torna deficiente. Então, a gente quebra por terra essas teorias de que óleo de linhaça para o paciente com câncer é ótimo na oferta de ômega 3 ativo, porque ela infelizmente não é. Gostaria que fosse, seria muito mais barato para a população fazer isso, mas não é dessa forma que ocorre. E existe também o mito em relação aos peixes de cativeiro. Existem diversas publicações sendo feitas aí, publicações na verdade não, reportagens sendo divulgadas nas mídias sociais falando que o peixe de cativeiro ele é rico em gordura saturada, o peixe de cativeiro ele não tem ômega 3. Infelizmente são pessoas que defendem uma ideologia, ele não defende a ciência. Eles seguem uma linha vegetariana ou qualquer outra e fala que o peixe de cativeiro não é bom. Essa informação é falsa, exatamente porque quando a gente fala de análise de peixe de cativeiro, a gente tem a melhor referência científica, que é a tabela TACO, Tabela Brasileira de Composição de Alimentos. Ela mostra que os peixes de cativeiro, em especial o salmão, ele tem uma quantidade altíssima de EPA em 100 gramas. Então, se você pega o salmão grelhado, em 100 gramas de salmão grelhado, você tem 1,2 grama de EPA, que é uma quantidade muito alta. E facilmente quem come salmão grelhado come mais do que 100 gramas, que 100 gramas é uma porção bem pequena. Às vezes a pessoa pode comer 150, 200 gramas, ou seja, ele acaba atingindo uma quantidade bem alta de ômega 3, que é muito positivo para o paciente com câncer e que eu sempre tenho frisado isso. Então, peixe de cativeiro, ele tem menos ômega 3 que o selvagem, mas ele não é rico em gordura saturada e muito menos pobre em ômega 3. Essa informação que foi vendida para você, para que você comprasse óleo de linhaça ou outros alimentos. A prática é totalmente diferente da teoria. A realidade é totalmente diferente da mentira ou da fantasia que estão criando sobre o peixe de cativeiro. É claro que existe diferença, já existem trabalhos nesse sentido, da composição do peixe de cativeiro em relação ao peixe selvagem, mas em relação ao ômega 3, a parte ativa dele, a gente encontra uma quantidade altíssima e muito boa para a saúde. Friso também a questão da sardinha, que se a gente tem, por exemplo, a sardinha em lata, muitas vezes é mais prático para uma família comprar sardinha em lata do que ela comprar uma sardinha que foi pega ali, pescada ali no mar, que ele conseguiu na orla. Nem todo mundo tem acesso à praia, nem todo mundo tem acesso a ter uma sardinha fresca, mas é muito mais simples ter acesso à sardinha em lata, que é um alimento de boa qualidade. É muito mais interessante você comer a sardinha em lata do que não comer o peixe. Muitas pessoas não conseguem ter o peixe fresco, uma oportunidade seja sardinha em lata. E nessa sardinha em lata você apenas joga fora o óleo ou a água. E aí consome o peixe, que vai ter uma quantidade alta também do ômega 3 ativo, que tem os papéis importantes que eu já destaquei no câncer. Quem chegou agora, depois volta no começo da live, que ela vai ficar gravada aqui no YouTube, e depois, mais tarde, eu faço a edição e coloco para vocês. Além da sardinha, um cuidado que precisa ter em relação ao salmão e a sardinha, ou pescada, é que esses alimentos precisam ser cozidos ou grelhados, ou chapeados, colocados na frigideira. Por qual motivo? Porque quando você consome peixe cru, em relação à imunidade, existe o risco de intoxicação alimentar. Em relação ao modo de preparo, fritura e, por exemplo, o assado, se você tem um salmão e assa ele, se você tem uma sardinha e assa ou frita, você destrói o ômega 3.
Então muitas pessoas falam, eu estou comendo sardinha toda semana, eu estou comendo peixe toda semana, eu como salmão assado. É um ótimo alimento, você tem proteína nele, você tem zinco, que é importante para a função da insulina, você tem ferro, que é importante para combater a anemia, para melhorar a formação do linfócito, que é uma célula de defesa, mas você não vai ter nada de ômega 3, porque você acabou de destruir ele por conta do seu modo de preparo. Então não é indicado, se você está tratando câncer, você assar os peixes de água profunda ou você fritar esse peixe. Você destrói a principal molécula que protege o seu organismo durante o tratamento. Quando a gente fala também de outros peixes, o pescado também, como eu falei, é um bom peixe. Existe o atum também em lata, que pode ser uma opção para você consumir, apesar dele ter menos ômega 3, também ele é fonte de ferro, ele é fonte de zinco, ele é fonte de proteína e vai ser positivo para a sua saúde. Lembrando que se eu falo de peixe, eu tenho uma fonte importantíssima de proteína que vai ajudar a formar massa muscular, que vai ajudar a diminuir a desnutrição. Então, esses pontos que eu trouxe para você, eles fortalecem cada vez mais que o consumo do peixe, o ômega 3 de peixes de água profunda é extremamente superior ao óleo de linhaça. Depois, volta no começo desse vídeo para dar uma olhadinha nos motivos do porquê que o ômega 3 da linhaça não é tão bom quanto o peixe, mas eu deixo aqui o alerta, a informação de que se você consome o peixe regularmente, você vai trazer pontos positivos para a sua saúde. Em qual momento que uma pessoa não consumiria peixe? Quando ele tem alergia. Quem tem alergia não tem que consumir o peixe em hipótese alguma, porque ele morre. Quem tem alergia a algum alimento, esse alimento é inflamatório, alergia é um processo inflamatório intenso, e se essa pessoa comer, ela morre. Então, o que vai ser feito? Aí você vai adequar a sua alimentação junto com o nutricionista para encontrar outros recursos. Lembrando que a maioria dos suplementos de ômega 3 no Brasil são de má qualidade e não oferecem o mesmo benefício do que o peixe. Então, muitas vezes, é importante que você converse com o seu profissional de confiança para que ele encontre a melhor maneira de você reduzir esse processo inflamatório, de você reduzir a falta do apetite que o ômega 3 proporciona no tratamento, tá bom? Vou aproveitar aqui no final que eu deixo esse espaço para você fazer a pergunta e dividir tela comigo e tomar minha água para dar o meu exemplo para cada um de vocês. Maravilha. Então era isso. Quero agradecer a presença de cada um que esteve aqui comigo. As lives eu vou começar a fazer elas 7h17 da manhã. Vai ser um horário que vai ser melhor para mim e acredito, eu espero que também seja interessante para que vocês continuem acompanhando. Vou desligando as câmeras aqui pelo YouTube, encerrando a transmissão, encerrando pelo Facebook e também aqui pelo Instagram. Tenha um excelente dia, uma excelente semana. Tá, legal aqui, ó. A Rose está me perguntando se Pura Vita e Vitaforte são boas marcas. Acredito que ela esteja perguntando se o ômega 3 destas marcas são bons. Não, não são boas. De novo, fortaleço. Nós não temos marcas boas de ômega 3 no Brasil. Inclusive, são marcas conhecidas, essa que você apontou, e a quantidade de EPA é muito pequena. Você tem que gastar muito dinheiro consumindo muitas cápsulas para atingir a necessidade que você precisa. É muito caro o preço que elas cobram e o benefício é muito pequeno. Lembrando que quando a gente compara o ômega 3 do peixe, que é uma molécula ativa, com o ômega 3 nos óleos de peixe que são vendidos, os estudos de boa qualidade mostram que o benefício é muito mais intenso do consumo do peixe do que a cápsula. Um dos motivos é a qualidade nutricional dessas cápsulas e a baixa quantidade do verdadeiro ômega 3 que tem ali dentro, tá bom? Depois, Rose,
só me comenta aqui se eu conseguir responder aquilo que você me questionou. São marcas conhecidas, né? Mas não são boas. Infelizmente, eu gostaria que tivéssemos mais marcas boas aqui no Brasil, mas não são. E muitas vezes eu questiono até onde vale a pena a gente gastar dinheiro com suplemento de ômega 3, se dentro de uma alimentação balanceada com o seu nutricionista você consegue adequar isso de uma maneira muito mais eficiente. Então, era isso. Obrigado pela participação e a gente continua por aqui. Continue mandando pergunta pelo direct ou pergunta pelo story, que eu sempre deixo a caixinha aberta para a gente interagir. E aí a Rose perguntou de outra marca, também não é boa. E eu não vou começar a falar mal, não mal, né? Mas falar a verdade de todas as marcas. Ela colocou outra aqui, também não é boa. Infelizmente não, viu, Rose? Se você usa seu dinheiro para comprar essas marcas não são boas no quesito ômega 3 ativo, tá bom? Depois vamos ver se ela vai perguntar ou se alguém quer questionar mais algum ponto. Fique à vontade para me questionar, que aí a gente já aproveita esse momento para isso. Ou dividir tela, vai ser um prazer conversar com vocês aqui. Deixa eu hidratar um pouquinho mais. Eu que agradeço, Rose. A Rose está agradecendo aqui, eu que agradeço. Então tá bom, pessoal. Tenham um excelente dia e uma excelente semana. Um grande abraço a todos.